Viaja aí, Alexandre. Chega aí. Aliás, vem aqui, pô, sustentar aqui a tua... se defender nesse processo, pô. Você tá tranquilo de viajar? Tem tempo que você não pega um avião, né? Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Fala, pessoal. Se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Lembrem do relatório que nós conseguimos obter do Comitê Judiciário da Casa dos Representantes. O título é O Ataque à Liberdade de Expressão e o Silêncio da Administração Biden, o caso do Brasil. Nós cobrimos aqui no canal, fruto de um trabalho duro que nós fizemos com o Congresso dos Estados Unidos. O que a ação diz? A ação diz que o relatório identificou ordens de remoção emitidas pelo ministro Moraes ao X e 37 ordens emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. O documento destacou como ordens sigilosas e ameaça de multas punitivas, muitas vezes somando dezenas de milhares de dólares por dia, que forçaram sistematicamente as plataformas de compartilhamento de vídeo e provedores de serviço a excluir contas e silenciar vozes que seguiam a lei. Diz a ação. O relatório da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos observou que o ministro Moraes buscou proibir críticos de alto perfil em várias redes, incluindo a mim, evidenciando a amplitude da campanha repressiva e as penalidades severas impostas a qualquer pessoa que ele considere como tendo um discurso antidemocrático. Diz o texto. Essas revelações confirmam que as ordens abrangentes do ministro Moraes, dizem, respaldadas por mecanismos severos de aplicação, reprimem sistematicamente a dissidência sob pretextos amplos de fake news, desinformação ou discurso antidemocrático. Na teoria, continuação, essas ordens alegam proteger a integridade eleitoral e a democracia, mas na prática elas visam silenciar vozes independentes, eliminar debates públicos e impor multas diárias ou bloqueios de ativos para forçar a conformidade. Tais procedimentos sigilosos e listas negras secretas, é assim que eles chamam, vão muito além da mera moderação de conteúdo, configurando uma campanha deliberativa e punitiva para erradicar a dissidência legítima e consolidar o controle do ministro Moraes sobre o discurso público no Brasil. Tudo isso é a ação que está dizendo, não é o Paulo Figueiredo. Se as ações do ministro Moraes estivessem limitadas ao Brasil, elas seriam lamentáveis, mas muito provavelmente não estariam sob a jurisdição dos tribunais nos Estados Unidos. E aqui a gente vai entrar em onde o Alexandre de Moraes começa a violar a lei americana. E a gente vai discutir aqui como ele violou a lei americana e quais são as eventuais consequências dessa violação. O que a ação fala? Se as ações do ministro Moraes estivessem limitadas ao Brasil, elas seriam lamentáveis, mas provavelmente não estariam sob a jurisdição dos tribunais dos Estados Unidos. Assim, bom, se o Moraes só tivesse perseguindo dissidente político no Brasil, o problema é do Brasil. Mas, no entanto, muitas das ações do ministro Moraes, incluindo ordens de censura ilegais contestadas nesta ação, têm impacto direto nos Estados Unidos, forçando empresas americanas sem qualquer presença no Brasil a cumprir suas determinações. Essas ações têm o efeito de suprimir a liberdade de expressão não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em todo o mundo. Prestem atenção nisso. Quem acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe que eu sempre disse que a gente ia se beneficiar dessa ousadia, dessa arrogância, dessa vaidade do Alexandre e que na hora certa a gente ia agir em cima dessas coisas. Pois bem, o que esse trecho fala é exatamente isso. Veja, eu vou reler essa parte. Aliás, não vou reler nada, porque já li muita coisa. E esse é o grande erro. Esse é o calcanhar de Aquiles. Se o Alexandre tivesse continuado censurando gente só no Brasil, não havia nada que pudesse ser feito por um tribunal americano. Pior ainda, sem botar os americanos na reta, ia ser muito mais difícil convencer eles de que as ações contra o regime do Moraes eram necessárias. Mas ele errou. Ele pensou ter um tamanho que ele não tem, que é a característica da arrogância.
Quando ele foi atrás de residentes permanentes dos Estados Unidos e empresas americanas, ele se ferrou. E a gente tem que agradecer, né? Como diz o Al Pacino no Advogado do Diabo, a vaidade. Ele fala assim, ele olha para a câmera ali e fala assim: vaidade, definitivamente o meu pecado favorito. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu também disse que um dos erros do Alexandre foi perseguir pessoas e empresas protegidas pela Constituição americana. E ele não utilizou de instrumentos próprios como a carta rogatória, por exemplo. No meu caso, ele tentou utilizar diretamente o FBI. Quando eu recebi uma ligação deles, eles acharam que eu ia me cagar de medo. No final, o cara do FBI acabou recebendo uma carta do Jim Jordan dizendo: o que é isso aí? Tu tá enchendo o saco? De novo, vem atrás de mim porque eu tenho um irmão mais velho mais forte que eu. Alguns irmãos mais velhos mais fortes que eu. E o texto na página 15 diz o seguinte: conforme exposto a seguir, o ministro Moraes, de maneira consciente e intencional, contornou todos os mecanismos legais ao emitir as ordens de censura. E eles citam, inclusive, o discurso do vice-presidente J.D. Vance, sobre o qual nós tratamos ontem em detalhes aqui no programa, não à toa. E eles dizem o seguinte sobre a liberdade de expressão violada pelo Alexandre. Abre aspas. O discurso do vice-presidente J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique em 14 de fevereiro de 2025 reafirmou esses princípios como um componente fundamental da política pública dos Estados Unidos. Diante de uma audiência global, o vice-presidente Vance destacou o compromisso dos Estados Unidos com a defesa da liberdade de expressão contra abusos judiciais e medidas autoritárias disfarçadas sobre o pretexto de combater, abre aspas, desinformação e discussões democráticas. O vice-presidente Vance condenou explicitamente a censura. E a gente falou sobre isso ontem. Continuação, ao afirmar que a democracia se baseia no princípio sagrado de que a voz do povo importa, vejam o programa de ontem, o vice-presidente ressaltou a necessidade de resistir a imposições extraterritoriais que buscam silenciar discursos legítimos dentro dos Estados Unidos. Alô, Alexandre? Alô, Barroso? A posição histórica dos Estados Unidos ao abuso judicial estrangeiro é ainda mais reforçada, e prestem atenção nessa parte deliciosa, porque nós tratamos disso também no programa de ontem. A oposição histórica dos Estados Unidos ao abuso judicial estrangeiro é ainda mais reforçada pela Ordem Executiva 14.203, emitida em 6 de fevereiro de 2025 pelo presidente Donald Trump. Essa ordem destaca o compromisso inequívoco do governo dos Estados Unidos em proteger os seus cidadãos, entidades e aliados contra ações judiciais estrangeiras ilegítimas, especificamente voltada contra o Tribunal Penal Internacional. A Executive Order 14.203 condena as tentativas do TPI de afirmar uma jurisdição sobre cidadão dos Estados Unidos ou de nações aliadas sem o consentimento dos Estados Unidos, classificando tais ações como um ataque direto à soberania americana e à sua segurança nacional. A EO 14.203 estabelece um marco na política dos Estados Unidos, rejeitando tentativas de tribunais estrangeiros de impor os seus padrões legais de forma extraterritorial, especialmente quando esses padrões entram em conflito com as proteções constitucionais dos Estados Unidos e com as normas jurídicas já estabelecidas. A gripe tá sinistra. Aqui a gente entrou numa parte importantíssima que confirma o que eu falo quando eu digo que a onda na qual o Alexandre surfou acabou e que vem um tsunami na direção oposta. O vice-presidente Vance não só reconheceu a liberdade de expressão enquanto direito, mas também, nas palavras do Rumble e da empresa do Trump, reconheceu a necessidade de se resistir a imposições extraterritoriais que buscam silenciar discursos legítimos dentro dos Estados Unidos. Ou seja, aqui não vai ter essa história de censurar a gente ser impune, não. Muito pelo contrário, filhão. E se tentar fazer isso, você vai ser tratado como um juiz do Tribunal Penal Internacional. O que aconteceu com ele? Foi sancionado pelo Trump. Proibição de ver os Estados Unidos, congelamento de ativos, sanções ao OFAC e muito mais. Engraçado que tudo isso que o Alexandre pôde sofrer é exatamente o que ele fez comigo, só que globalmente. Tudo bem, Alexandre, você caçou meu passaporte, né? Tá bom. Não tem problema, eu tenho outro, viajo com outro. E você? Você pode viajar? Viaja aí, Alexandre. Chega aí.
Aliás, vem aqui, pô, sustentar aqui a tua... se defender nesse processo, pô. Chega aí rapidão, só pra eu ver um negócio. Vai ser maneirão. Quem que tá preso aqui no seu país? Eu realmente não posso viajar pro Brasil, pra Coreia do Norte, pra China, pra Cuba, pra Venezuela, só pros países comunistas. E você, Alexandre? Você tá tranquilo de viajar? Tem tempo que você não pega um avião, né? Os meus bens estão bloqueados no Brasil, é verdade. Tem bastante dinheiro aí bloqueado. Mas aqui eu consigo receber, inclusive, dos meus apoiadores aqui no site. E você, Alexandre? Como é que será que você vai receber depois que você for sancionado? O caçador de passaporte vai ter o seu cancelado. O bloqueador de bens vai ter os seus bloqueados. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.